Olá a todos, nós somos alunos do primeiro período do curso de Medicina na IESVAP e hoje nós vamos apresentar um projeto de pesquisa que leva o tema de prevalência de hipertensão na população do território 12, na cidade de Parnaíba, Piauí, análise dos determinantes sobre o surgimento de doenças crônicas, referente ao primeiro encontro interdisciplinar entre MEP e ESC e trabalho de conclusão de curso. Os alunos são Kátia Mendes dos Santos, Celina Nava de Simas Lima, Francisco de Assis Matos Freire, Maria Beatriz Pereira de Paula Rocha, Sandrélio Gugel Vanderlei. Iremos iniciar a nossa apresentação, esperamos que todos gostem. Bom, então, para começar a falar sobre o nosso trabalho, a gente fala sobre que a hipertensão arterial, ela se configura como uma tensão da pressão exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos, ou seja, é um aumento dos níveis pressóricos fora dos valores de referência. Quando os níveis estão fora desses valores, a pressão arterial fica em mais ou menos 140 por 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão tem forte relação com os problemas vasculares, como a aterosclerose e a trombose, pois é a parte que é provocado o acidente vascular e o infarto agudo do miocárdio. Com isso, é necessário analisar o que provoca essas patologias, quais são as causas da hipertensão arterial, que se trata do excesso de índice de massa corpórea alterado, sedentarismo, tabagismo, consumo excesso de álcool, e dentre outros fatores referem os níveis pressóricos. Diante disso, a escolha do nosso tema deve-se à verificação dos fatores associados e à importância das medidas de prevenção, para com isso apresentar à sociedade, de forma geral, algumas alternativas para prevenir a hipertensão arterial. Desta forma, o objetivo da presente pesquisa é analisar a prevalência de hipertensão arterial na população do território 12, na cidade de Parnaíba, bem como traçar um breve perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde Enfermeira Samaritana. Vamos falar agora um pouco sobre a pressão arterial sistólica. Ela é considerada por alguns estudiosos um dos maiores problemas de saúde do país, emergente e desenvolvidos. No Brasil, ela tem uma alta taxa de prevalência. Na maioria das vezes, o problema maior é que ela é silenciosa, você não consegue diagnosticá-la, assim, ela sempre tem um diagnóstico tardio. Ela tem uma prevalência de morte em torno de 820 pessoas por dia. A RAS, que é a hipertensão arterial sistêmica, ela pode levar a outras complicações, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e insuficiência renal crônica, que é a consequência mais comum da RAS. Ela não tem sintomas apresentáveis. Então, o que acontece? Fica mais difícil de que você tenha um diagnóstico e um tratamento. Entretanto, pode acontecer causas complicadas que podem acarretar em alguns sintomas visíveis, como dor de cabeça, vômito, agitação, falta de ar ou dificuldade para respirar. Também temos a visão borrada, como resultado de alguns abalos no cérebro, nos rins, nos olhos e no coração. O diagnóstico é feito através de aferições múltiplas da pressão arterial. A avaliação laboratorial ela é a fim de detectar fatores de risco ligados à pressão arterial sistólica, de lesões de órgãos e de vestígios de hipertensão secundária. Tem-se ter cuidado com a maioria das pessoas diabéticas e idosos, pois esses são mais propensos à arteriosclerose silenciosa em membros inferiores. Fatores de risco e medidas de prevenção. Além de fatores genéticos, consumo excessivo de sódio, sedentarismo, obesidade e tabagismo são alguns fatores de riscos. Para os hipertensos, deve-se ter uma mudança de qualidade de vida, com alimentação adequada, balanceada,
com exercícios físicos e sempre acompanhada por seu médico, a fim de ter uma vida o mais saudável possível. Agora nós vamos falar um pouco sobre a justificativa. Bom, a justificativa do trabalho se dá devido ao fato da prevalência da hipertensão arterial sistêmica no território idoso em Parnaíba, que é na UBS Enfermeira Samaritana, ser alto. Então, esse projeto ele vai contribuir para que os profissionais de saúde eles possam orientar e acompanhar os pacientes para que os mesmos possam fazer uso das medicações de forma correta e também para fazer uma investigação mais eficaz, para poder interferir ou não no aparecimento de outras doenças, promovendo o bem-estar da população. Quanto aos objetivos, o objetivo geral é evidenciar a prevalência de hipertensão na população do território 12, através da análise de determinantes sobre o surgimento de doenças crônicas, e os objetivos específicos é definir a hipertensão arterial sistêmica, apontar os fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica e traçar um breve perfil epidemiológico dos pacientes hipertensos atendidos na Unidade Básica de Saúde Enfermeira Samaritana do território 12. Bem, sobre a metodologia da pesquisa que desenvolvemos, foi na busca de aprofundar a compreensão e analisar os motivos da prevalência da hipertensão arterial desses pacientes. Aí nós escolhemos a pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, podendo, assim, identificar os maiores fatores de risco com a população desse território em Parnaíba, conhecendo a distribuição da exposição e do adoecimento por hipertensão da população local e os fatores e condições que influenciam a dinâmica desses padrões de risco na comunidade. O local da pesquisa, a pesquisa será realizada na UBS, Enfermeira Samaritana, que ela fica situada na Rua Itaúna, número 7.605, no bairro Piauí, em Parnaíba. Os participantes da pesquisa. Realizaremos a pesquisa com portadores de hipertensão arterial acompanhados nessa UBS do território 12. O estudo será realizado com 50 pessoas no bairro Piauí, nessa mesma UBS. O grupo de inclusão. Hipertensos que fazem uso de medicação e buscam atendimentos na UBS Enfermeira Samaritana. O grupo de exclusão, os que não têm nenhuma doença crônica e que esteja apenas acompanhando o paciente. O instrumento de coleta de dados. Será utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, que, de acordo com Marconi, Lacatos 2011, tem como principal característica um roteiro com perguntas abertas e é indicada para estudar um fenômeno como uma população específica, sendo esta organizada em duas partes. A primeira para levantamento de dados de caracterização dos entrevistados e a segunda com perguntas abertas que nortearão as falas dos participantes e se expressarem livremente sobre o objeto de estudo. Os participantes da pesquisa também do estudo está realizado com 50 pessoas no bairro. Análise e interpretação dos dados. A análise e interpretação dos dados será realizada com base na análise do conteúdo do Bardim, que configura a análise do conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Aspectos éticos e legais. O estudo será pautado nas diretrizes estabelecidas pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, incorporando sobre a ética e da coletividade, autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, com vistas a assegurar os direitos e deveres dos colaboradores da pesquisa. A anuência dos participantes será determinada mediante livre e espontânea deliberação por meio do seu consentimento livre e esclarecido em termo próprio, lido pelo pesquisador assistente,
e assinada em 2 vias. Agora a gente vai falar um pouco sobre como desenvolvemos o nosso cronograma para essa futura pesquisa. Bom, nós aqui já inserimos passos que já foram realizados, certo? E devido à pandemia, esse cronograma ele pode sofrer certas alterações futuramente, depende de como estará o quadro na nossa cidade. Bom, o tema nós fizemos a escolha em maio de 2020, o levantamento bibliográfico nós realizamos entre o período de junho e julho, certo? A elaboração do anteprojeto, conforme a gente ia levantando essas bases bibliográficas, nós também realizamos esse anteprojeto, esse folheado da pesquisa. A apresentação do projeto ocorrerá dia 1º de agosto de 2020. A coleta de dados para a nossa pesquisa vai ser realizada entre agosto e setembro. Como eu falei, depende do quadro da pandemia, porque estamos um pouco limitados atualmente. A análise dos dados nós iremos realizar entre o mês de setembro e outubro para fazer uma boa interpretação dos dados coletados e chegar a um veredito final. A organização do roteiro e as partes, nós escolhemos o mês de outubro para realizar. A redação do trabalho, nós iremos iniciar em outubro e finalizar em novembro. A revisão e a redação final do nosso trabalho, nós iremos estar finalizando ele em novembro e concreto mesmo apenas no mês de dezembro, que vai ser onde teremos a nossa entrega do trabalho final, ele pronto já. E a nossa defesa, a apresentação do nosso trabalho final, será também em dezembro, quando nós estivermos na matéria de métodos de estudo e pesquisa 2, no segundo período do curso de medicina. Sobre o orçamento do nosso projeto de pesquisa, o material de consumo para remuneração de serviços pessoais seria um valor unitário de R$ 150, o valor total dessa pesquisa, porque não iremos gastar muito com serviços pessoais. Outros serviços e encargos classificados seriam um valor unitário de R$ 100. O subtotal de todos esses materiais de consumo classifica-se em R$ 250. As despesas de custeio. Outro material de consumo, que seria os equipamentos e material permanente. Quantidade 10, que um valor unitário de cada um é R$ 20, totalizando um valor de R$ 200. Material bibliográfico, em quantidade de 10, isso tudo para realizar as nossas coletagens de dados. O valor unitário classifica-se em R$ 70, o valor total em 700. O material eletrônico, a quantidade 10, o valor unitário R$ 100 e o valor total seria R$ 1.000. E totalizando todas essas despesas, temos um total de R$ 2.150 para a realização da nossa pesquisa. Os nossos resultados esperados, além de analisar o porquê da prevalência da hipertensão nesse território 12 da UBS Enfermeira Samaritana, é para poder entender quais são os determinantes sociais nocivos ao processo do aparecimento dessa doença, não só dessa, mas também de outras doenças crônicas, como, por exemplo, a diabetes, que também tem um alto índice nessa região, nesse território, e a gente vai associar isso ao perfil comportamental, relacionando tanto esses determinantes sociais e essa prevalência da hipertensão nessa população. E os resultados esperados para a gente evidenciar uma maior necessidade de atenção voltada à promoção de saúde, não só apenas ao tratamento, como promover uma maior autonomia para esses pacientes, no sentido deles saberem se cuidar, quanto à sua alimentação, a prática de exercícios físicos, entre outras atividades, e também a prevenção, porque como tem uma grande prevalência nesse território, a gente também deve se preocupar com esses fatores de risco de outras pessoas estarem apresentando a doença, pessoas que no momento estão saudáveis, diga-se de passagem. E também, além disso, é uma maneira de como prevenir, a gente poder ganhar um bom número, né, de prevenir maiores riscos que são ocasionados através da hipertensão, outras doenças mais sérias, digamos assim. E são esses os nossos resultados esperados para essa pesquisa.
Bom, agora nós finalizamos a nossa apresentação do nosso projeto de pesquisa. Agradecemos a atenção de todos. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E é isso. Um ótimo dia a todos.